Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A guardiã das águas termais. Boa noite, Luciane e amigos. Eu envio esse relato diretamente aqui da Argentina, da cidade de Entre Rios. Meu nome é Ramon e eu sou um grande admirador do canal, além de fã de histórias sobrenaturais. Eu descobri o seu canal no YouTube e desde então tenho maratonado todos os vídeos. Eu gosto muito dos casos retratados, principalmente porque eles mostram fenômenos bem diferentes dos que acontecem por aqui, por exemplo. Pelo que eu percebo pelos vídeos, o imaginário coletivo e as lendas e fenômenos têm certas semelhanças, mas são vivências completamente diferentes das que vivemos aqui. Eu espero que o meu português esteja sendo compreensível para vocês, pois eu não domino o idioma e estou escrevendo com o auxílio de um aplicativo de tradução. Bem, eu não sei como chamam isso em outros países, mas aqui na Argentina, onde eu moro, chamamos de águas termais, que geralmente são um espelho d'água natural. Eu acredito que isso exista aí no Brasil também, um lugar cujas águas são quentes e fluem diretamente do solo. Na minha cidade, que fica ao norte do país, há um lugar assim muito frequentado pela população local, especialmente nos fins de semana, já que é quando as pessoas têm mais tempo para relaxar e fazer esse tipo de atividade. Esse foi o lugar que escolhemos para visitar Valéria, a garota que era minha namorada naquela época, em 1998, e eu. Estávamos prestes a completar um ano de namoro e queríamos fazer algo diferente. Ela amava a natureza e eu era aficionado por tudo que envolvia acampar, pescar e atividades ao ar livre. Não conseguimos pensar em uma ideia melhor do que unir nossos interesses pessoais e passar uma noite juntos nesse ambiente que tanto gostávamos. Como eu disse, aquele lugar era muito frequentado nos fins de semana, então, por razões óbvias, planejamos ir numa tarde de quarta-feira quando o lugar estaria mais vazio para passar a noite lá e voltar para a cidade antes do amanhecer. Eu não tinha conhecimento se era permitido ou não acampar naquele lugar, principalmente em uma noite deserta como aquela. Eu nunca havia ouvido nenhuma história sobre algum acontecimento sobrenatural por ali, pois eu não conhecia ninguém que tivesse tido a ideia de passar uma noite ali sozinho. No verão e nas férias, o lugar estava sempre cheio, como eu disse, e com certeza muita gente já deveria ter passado a madrugada lá, mas eu e a Valéria queríamos privacidade e nem pensamos nas consequências ou nos riscos. Na verdade, tínhamos muitas expectativas para essa pequena viagem, não só por causa do aniversário que estávamos celebrando, mas também porque realmente precisávamos de um descanso, algo que nos ajudasse a sair da rotina, pelo menos por um curto período. E ficar completamente sozinhos por um tempo nos pareceu ser a ideia perfeita. Assim que chegamos lá, confirmamos que realmente não havia ninguém nas águas termais, o que significava que tínhamos não só as piscinas naturais só para nós, mas também as outras áreas naturais ao redor que a região oferecia. Estava quase anoitecendo, então sugeri à minha namorada que apressasse a montagem da barraca, aproveitando que ainda tínhamos luz solar. Como tínhamos deixado o carro estacionado a alguns metros da água, eu pedi ela para me acompanhar até lá para pegar algumas coisas que faltavam. Ela estava pegando as coisas que tínhamos deixado nos bancos traseiros do carro, enquanto eu fui direto para o porta-malas e comecei a pegar as coisas. Foi então que eu ouvi um som. O que eu ouvi foi como um assobio, o típico som que uma pessoa faz para chamar a atenção de outra, sem fazer muito barulho. Por instinto, eu me virei rapidamente, mas eu não vi nada além de pura vegetação. Ouvir um som desses em uma região de mata é perfeitamente normal. Poderia ser algum pássaro
ou algum bicho típico da região, e nem me passou pela cabeça que pudesse ser alguma coisa diferente disso, apesar de eu achar aquele assobio muito parecido com o assovio de uma pessoa. Eu me lembro que estava quase anoitecendo, então ainda havia luz do dia suficiente para ver muito bem o local. Eu fiquei parado por alguns instantes tentando entender o que havia acabado de ouvir e talvez esperando que alguém aparecesse e acabasse com a nossa privacidade. Como até então eu acreditava que o lugar estava deserto, eu fiquei receoso de que pudesse haver alguém ali escondido para nos assaltar ou até fazer algo pior. O mundo violento como está hoje em dia não me deu a sensação de que nós estávamos totalmente seguros ali. Então eu abri a minha mochila e peguei a minha faca de caça. Eu fiquei com ela nas mãos caso alguma coisa aparecesse ali, fosse um animal ou uma pessoa. Então eu dei alguns passos para o lado para ver onde a Valéria estava, mas ela parecia não ter ouvido nada, pois ela continuava fazendo o que estava fazendo, tirando as coisas do carro. Ela comentava alguma coisa sobre o lugar e disse algo sobre estar feliz por estar ali naquele lugar tão bonito, mas eu estava tão preocupado com o que eu havia ouvido que eu mal prestava atenção e eu nem sei dizer se eu a respondi. Provavelmente não, e ela com certeza ficou falando sozinha. Luciana, eu nunca fui uma pessoa que se assusta facilmente, e eu nem nunca tinha vivido algo paranormal o suficiente para pensar rapidamente que se tratava de algo desse tipo. No entanto, por alguma razão estranha, naquele momento eu senti por dentro que, na verdade, nós não estávamos tão sozinhos como eu pensava, que aquele som foi feito por alguém e não foi a minha imaginação. É desnecessário dizer que eu não disse nada à minha namorada. A última coisa que eu queria era estragar a nossa noite, muito menos por um motivo tão insignificante. Poderia ser qualquer coisa, já que eu nem sequer havia entendido o que aconteceu. Talvez pudesse ter sido um animal. A minha mente tentava entender o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que a minha tensão crescia. Eu, como homem, sabia me defender de qualquer coisa, mas a Valéria era uma mulher que chamava muito a atenção pela sua beleza, e eu comecei a ficar muito nervoso, acreditando que algo de ruim pudesse acontecer a ela. Terminamos então de pegar as nossas coisas, e a Valéria já estava na água enquanto eu terminava de montar a barraca, sempre olhando para os lados, tomando conta de tudo. Algum tempo depois, já um pouco mais relaxado, ambos estávamos dentro da água conversando, rindo, espirrando água um no outro, esse tipo de coisa. Realmente estávamos nos divertindo muito, e do nada, eu não sei porquê, eu olhei para o carro e ao virar a cabeça, eu consegui ver uma silhueta completamente escura que passou rapidamente atrás do carro. Agora já era noite, e a única coisa que tínhamos de luz era uma iluminação que estava a alguns metros de distância, vinda de uma pousada que ficava a alguns metros de onde estávamos. Mas, Luciano, mesmo com isso tudo, o que mais nos iluminava naquela noite era apenas a lua, e com essa luz ainda eu não conseguia ver bem o que tinha sido aquela silhueta. Mais uma vez, sem dizer nada à minha namorada, eu saí da água com a desculpa de pegar um maço de cigarros que eu havia deixado no carro e assim aproveitar para olhar por ali e ver se havia mais alguém. Pelo menos da minha parte, não era a primeira vez que eu ia até lá, pois eu já tinha ido algumas vezes com os meus amigos. Nós costumávamos visitar muito aquele lugar, mas nunca conseguíamos ir em dias em que sabíamos que estaríamos completamente sozinhos e sempre acabava sendo com mais pessoas. Eu também nunca tinha ouvido falar de pessoas que moravam perto dali. Eu não conhecia nenhum vilarejo ao redor, e a única pessoa que provavelmente circulava por ali era o encarregado que cuidava da administração da pousada e que tinha um pequeno escritório perto das águas termais. Mas desde que chegamos, percebemos que o lugar estava totalmente vazio, como eu sabia que estaria, sendo uma noite de quarta-feira. Foi então que eu comecei a me preocupar, porque se houvesse alguém por ali e estivesse agindo assim, claramente não teria boas intenções.
Eu decidi ficar um pouco mais de tempo para investigar. Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém. Então eu voltei para o carro, peguei novamente a minha faca de caça, acendi um cigarro e eu estava quase terminando quando a Valéria me chamou. Ela me pediu para voltar para a água. Eu me lembro de observá-la à distância, quando de repente eu notei um movimento estranho perto dela. Pequenas ondas se formavam na água, como se algo tivesse caído e afundado, e isso se repetiu várias vezes. Eu estava prestes a dizer a ela para sair da água quando ela gritou. No entanto, em seguida ela começou a rir e disse que algo tinha roçado na sua perna, mas que provavelmente era apenas um peixe. Luciano, eu não sabia como dizer a ela que naquelas águas termais não existiam peixes. Então, simplesmente, eu pedi que ela saísse para prepararmos o jantar que trouxemos, pois eu já estava com fome. Essa desculpa foi minha única maneira de disfarçar como eu me sentia, pois enquanto preparávamos os sanduíches, eu estava em silêncio tentando entender o que estava acontecendo. Ela me perguntou se eu estava entediado e disse que o lugar era muito bonito e naquela noite ele era exclusivo para nós. Eu respondi que estava tudo bem e que eu apenas estava distraído com o trabalho. Eu falei isso como uma desculpa, dizendo que eu tinha lembrado de um assunto de última hora, mas que alguém lá da empresa iria resolver. Ela acreditou, continuando a me encorajar a relaxar. Ouvimos então um som seco perto de nós. Havia uma pedra de tamanho considerável ao lado da caixa térmica, algo que não estava lá antes, o que nos indicava que alguém a havia jogado. Agora eu tinha certeza de que havia alguém ali. Um espírito não pode segurar uma pedra e tacar na gente, eu pensei, ainda sem falar nada para Valéria sobre os assobios estranhos que eu havia ouvido. Rapidamente ela se levantou e, enquanto segurava minha mão, ela perguntava o que era aquilo e quem nos havia jogado aquela pedra. As coisas estavam claras, então eu não pude mais mentir. Quando ela estava na água, era como se estivessem jogado pedras na água, o que agora entendíamos. Não sabíamos se queriam chamar nossa atenção ou o quê. A primeira coisa que me veio à mente foi dizer a ela que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto e que eu iria verificar o que estava acontecendo. Então eu gritei em voz alta, dizendo para quem quer que estivesse ali aparecesse e parasse com aquela brincadeira sem graça. Mas ninguém respondeu. Poucos segundos depois, ouvimos outro som na água, como se algo mais pesado tivesse sido jogado. A Valéria estava muito nervosa e estava quase começando a chorar de medo. Ela então me pediu para irmos embora, mas eu estava muito irritado com aquilo tudo e eu não queria sair dali por causa de algum engraçadinho. Havíamos planejado aquela noite há semanas e eu não queria que tudo fosse por água abaixo por causa de um idiota qualquer. Ao mesmo tempo, a minha preocupação era de que, se caso insistíssemos em ficar, uma pedra enorme caísse na nossa barraca e nos causasse algum ferimento sério. Eu nem me dei conta na hora de que seria humanamente impossível um ser humano levantar e lançar uma pedra enorme daquelas na nossa direção. Eu não tenho certeza, mas aquela pedra deveria pesar cerca de 60 ou 70 quilos. Isso tudo eu só analisei depois, pois se eu parasse e me desse conta disso, eu teria saído correndo dali na mesma hora. Mesmo assim, ao ver o estado dela, eu não tive escolha a não ser obedecer. Enquanto eu colocava as coisas de volta no carro, eu ainda olhava ao redor para ver se eu conseguia ver alguém. A lanterna que eu havia levado não era muito potente e mal iluminava o espaço próximo aos nossos pés, então eu não consegui ver muita coisa ao redor. Então, alguns segundos depois, ouvimos uma risada, o que deixou a Valéria ainda mais assustada. Ela pediu para entrar no carro enquanto eu olhava ao redor tentando ver quem era. Então, meus amigos, foi quando algo inacreditável aconteceu. Eu vi a Valéria ser puxada por algo invisível, como se alguém estivesse segurando seu cabelo
e a arrastando para longe, deixando-a cair perto de uma árvore a alguns metros de onde a gente estava. Ela se levantou e ficou de pé chorando e gritando de medo, enquanto eu largava tudo e corria até ela. Se ela não tivesse insistido para irmos embora dali, talvez as coisas teriam sido diferentes naquela noite. Foi um momento horrível e estranho, algo difícil de acreditar que aconteceu, pois eu vi ela ser puxada por uma mão invisível. Não havia ninguém ali além de nós. Embora o lugar estivesse escuro, eu conseguiria ver a presença de alguém ali. A minha ideia de que algum engraçadinho estava tentando nos pregar uma peça ou nos assustar começou a cair por terra. Havia alguma coisa ali que não era desse mundo. Isso eu tinha certeza. O que aconteceu em seguida, até hoje não está claro na minha mente. Eu não sei se eu sofri um apagão ou se a minha mente bloqueou o que aconteceu enquanto eu corria para socorrê-la. Eu só me lembro de acordar caído a alguns passos do carro. Eu imagino que eu tenha estado inconsciente por apenas alguns segundos, mas quando eu abri os olhos, havia uma mulher, uma idosa, uma senhora que não tínhamos visto antes, vestindo roupas de alguém em situação de rua, com um cheiro muito forte, sem um único dente, e que estava urinando nas minhas pernas. Ela sorria para mim, me olhava e me mostrava aquela boca sem dentes. Luciano, aquele foi o momento mais horrível da minha vida. Eu também não sei como eu consegui me levantar, escapar dela e tirá-la de cima de mim e correr até o carro, onde a minha namorada já estava sentada, ainda em pior estado, gritando feito louca. Eu consegui dar a partida e eu acelerei, deixando todas as nossas coisas para trás, vendo aquela mulher de pé pelo retrovisor desaparecendo na escuridão, nos vendo ir embora e rindo uma risada diabólica. O caminho que tínhamos que percorrer até chegar à estrada era de terra batida, então tudo que eu via era poeira e escuridão dos lados. Já estávamos quase saindo daquele caminho quando do nada eu senti algo bater no carro na parte de trás. Eu comecei a sentir que eu estava perdendo a direção do carro e eu não conseguia mais segurar o volante. Era como se alguma coisa tivesse agarrado o carro por trás, o jogando para os lados. Eu fiquei lutando para manter o controle, mas cada vez que eu apertava minhas mãos ao volante, aquela mão invisível parecia ganhar mais força. Eu comecei a ouvir uma voz me chamando pelo nome bem baixinho e, em seguida, aquele mesmo assovio macabro. Luciano, mais uma vez eu não tenho lembrança do que veio a seguir, e quando eu abri os olhos, já havia amanhecido. Minha cabeça e meu rosto estavam encharcados de sangue. Eu percebi que eu tinha saído da estrada e batido de frente em uma árvore. Foi uma voz que me ajudou a acordar. Era um homem, precisamente o cuidador dali, que naquela hora provavelmente estava indo para a pousada onde ele devia trabalhar. Eu então senti como se a minha alma estivesse saindo do meu corpo. Foi quando finalmente eu reagi e vi que a Valéria não estava ali do meu lado e a porta do passageiro estava aberta. Eu me levantei com dificuldade e fui examinar o estrago que a batida havia feito, já imaginando encontrar o corpo da minha namorada caído no meio do matagal, mas ela não estava ali. A frente do carro estava completamente destruída e eu vi que eu tinha muita sorte de conseguir estar de pé e aparentemente não ter quebrado nada. Amigos, imaginem como o meu coração quase saiu pela boca. Naquela mesma tarde, a minha namorada foi encontrada. A polícia a localizou a alguns quilômetros de onde eu bati o carro. Eles a encontraram sem roupa, desorientada, em estado de choque e incapaz de falar. A sua família nunca me perdoou, e por mais que eu não tenha feito nada, eles também não souberam o que aconteceu de verdade, pois ela não pôde dizer o que aconteceu, porque ela também, até hoje, não se lembra de nada. E eu juro
que nenhum de nós consumiu qualquer tipo de substância proibida e nem mesmo tomamos nenhuma bebida alcoólica. Luciana, eu entendo completamente a família dela, pois a Valéria estava sobre a minha responsabilidade. Mas nunca passou pela minha cabeça que algo assim poderia acontecer, muito menos naquele lugar tão frequentado e tão conhecido. Faria mais sentido se isso acontecesse em algum lugar isolado ou de difícil acesso, mas nós estávamos praticamente em um ponto turístico muito movimentado da região, embora ele estivesse vazio naquele momento, e eu nunca ouvi falar que esse tipo de fenômeno acontecia por ali. Eu não sei se o que nos atacou foi algum espírito, um fantasma ou alguma coisa parecida. Eu não faço ideia do que aconteceu com a Valéria e nem porque ela deixou o local do acidente e ficou vagando nua pela mata. Eu não sei se ela foi hipnotizada ou se estava sendo atraída para algum lugar. Eu não sei mesmo o que foi. Mas eu me senti muito aliviado quando eu soube que ela se recuperou completamente sem problemas. Eu queria falar com ela, mas a sua família simplesmente me culpou por tudo e me proibiu de me aproximar dela. Embora eles nunca tenham dito depois se achavam que eu a tinha agredido ou tentado forçar alguma coisa com ela. Nas poucas vezes que eu consegui falar com a Valéria, ela me disse que algo muito ruim aconteceu com ela, algo que aquela mulher fez, mas ela não se lembrava absolutamente de nada. O que eu sei é que a família dela também não acreditou no que ela dizia, e eles achavam que ela estava tentando me proteger de alguma coisa que eu tinha feito. Enfim, esse se tornou um assunto complicado e a gente nunca mais se falou. Essa foi uma das razões que me fizeram mudar para outra cidade. Eu senti que eu precisava recomeçar a minha vida. Com o tempo, eu superei isso e conheci a mulher com quem eu sou casado até hoje. Na verdade, essa é a primeira vez que eu conto isso fora do meu círculo de amigos e familiares próximos, principalmente pelo respeito que eu vejo que esse canal tem com os relatos enviados. Tempos depois eu voltei àquela cidade, e embora eu nunca tenha ouvido falar daquela senhora novamente, eu soube através de amigos que estavam planejando ir a algum lugar para passar um fim de semana que as águas termais e aqueles espelhos d'água estiveram fechados por um bom tempo, não depois do que aconteceu comigo, porque isso já tinha acontecido anos atrás, mas ele foi fechado recentemente. O local não foi fechado para manutenção ou algo do tipo. A área estava completamente isolada pela polícia e ninguém podia entrar lá. Segundo meus amigos, a polícia estava investigando o local, mas eles nunca descobriram o real motivo. O local acabou sendo reaberto semanas depois e tudo voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas pelo menos o que aconteceu com a gente, eu garanto que não foi algo comum. E aquela mulher que vimos naquela noite também não era uma coisa normal. De vez em quando, eu ainda vejo aquela imagem nos meus sonhos. Já se passaram muitos anos e eu já tentei voltar lá algumas vezes, mas eu não sei por que alguma coisa me impede de me aproximar daquelas águas. Das vezes que eu fui, eu vi crianças, idosos, gente de todo tipo se divertindo lá sem nenhuma preocupação. Eu não sei se alguém ali sequer desconfia do que aconteceu comigo e com a Valéria, mas eu tenho certeza de que se eles soubessem, eles jamais chegariam perto daquele lugar. Muito obrigado por ler a minha história, Luciano. Eu deixo aqui um grande abraço a você e ao povo do Brasil, esse lugar maravilhoso que mora no meu coração e que um dia eu ainda tenho certeza que irei conhecer. Fiquem todos com Deus e até a próxima.